Olá, boa noite. Iniciando mais uma live aqui pelo Facebook. 10 horas em ponto. Estamos iniciando aqui um bate-papo. É o nosso encontro marcado. Certo. Dá uma boa noite para a turma aí, Fá. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Show, show. Hoje é sexta-feira, como diz o Chico Pinheiro da Globo, né? Graças a Deus. Pois é, eu vou comunicando aqui durante a live de hoje. Hoje vai ser uma live mais curta. Eu e a Fabiana, a gente tem alguns compromissos, né? É verdade. E, enfim, a Luana já tá aí. Opa, boa noite, Luana. Seja muito bem-vinda. E vamos ter aqui hoje uma live mais curta, porque a gente vai ter alguns compromissos aí, né? Entrando a sexta-feira. Mas vamos, né? Uma live mais curta, sem, no entanto, alterar qualquer ponto da qualidade, né? E a Luana já é 10:02. Pois é, faz 2 minutos que começou a live. Legal, legal, legal. E aí, tudo bem, Luana? Vamos falar hoje sobre esse assunto. Que assunto que é, Fá? Egoísmo. Egoísmo. Nossa, muito interessante quando se fala assim. O egoísmo, quando se fala pausadamente, né? E aí, já compartilhou? Já. Tudo certinho? Tudo certo. Tudo 100%? Tudo 100% por aqui. Legal, legal. Bom, você que está aí assistindo essa live pelo grupo Mentes Vencedoras, a live hoje sobre egoísmo. Quer bater um papo conosco? Vem para a página agora, vem para cá, vem aqui bater um papo com a gente, participar dessa live, interagir conosco, comigo, com a Fabiana, tá certo? Você que está no perfil da Fabiana Max, vem para cá para a página, deixou o link, é só clicar, ó, pim, e você já pula para cá. E a Luana perguntando, cadê o pessoal? Cadê esse pessoal? Também estou me perguntando aqui. Tá vendo? Ó, tem 2 zoinhos ali. Tem 2 zoinhos. Só a Luana que se manifestou. Quem que tá aí junto? Tem alguém secreto. Tem alguém secreto aí. Pois é, vamos começar o troço? Vamos. Vamos que hoje vai ser curto, hein? Hoje vai ser rápido. Então vamos lá. Bom, como sempre, você inicia, você pergunta. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu digo, não sei. Olá, Ronaldo! Grande noite para você. Já leu o e-book, Ronaldo? Ronaldo solicitou ali no inbox o e-book da física quântica. Ah, legal. E eu mandei. Já leu, Ronaldo? Conseguiu ler hoje ou não? É doido esse e-book aí, como dizem, né? É um e-book muito legal, que física quântica é uma coisa doida, né? Pois é. Eu já ia falar uma coisa que não deixa de ter ligação com um pouquinho com a física quântica. Egoísmo. Sim. Uhum. Pegou? Peguei. Ok. É, Luana, isso mesmo. Eu digo que não sei, se eu não souber. Tá certo. Ok, vamos lá. Com essa animação toda. Aliás, gente, animação. E hoje tem que ter animação mesmo, porque agora há pouco a gente encerrou uma sessão de hipnoterapia. Isso. Foram 4 horas muito intensas. E olha, como a hipnoterapia tem muita reverberação, né, do estado emocional do cliente, o negócio pegou hoje, né? Foi bastante intenso, né? E tenso, né? Uhum. Então a gente está aqui só calibrando as energias e vamos com tudo. Vamos para cima então. Vamos lá. Vamos para cima, Fá. Bom. Tá na hora. Você diz, pergunta, sei lá o que, e eu digo que sei o que não sei. Pois é, vamos começar então. Vamos começar. Eu vou perguntar, né, para você, então nos explica o que é esse tal de egoísmo, de onde ele vem e onde ele pode nos levar. Bom, vamos lá. Não tem o islamismo? Sim. O que é o islamismo? É uma religião do Islã. É você seguir o Islã, Sim. tá certo? Tem o cristianismo. Sim. O que é o cristianismo? É um cristão. É você seguir, né, a religião cristã. Sim. O que é, por exemplo, o hinduísmo? O hindu. Seguir a religião hindu. Sim. Judaísmo. Judaico. Ok? É um judeu, né? É seguir a religião judaica. Vamos lá. O que é o capitalismo? E agora?
silêncio mudo. É seguir o foco no capital. Pois é, mas Certo? por que isso mudou de religião, assim, pulou lá, pô? Na verdade tem uma coisa em comum aí. É? Qual é? Ismo. Ah, o ismo. Egoísmo. Egoísmo. Seguir o ego. Tá, mas vamos lá. Certo. O que tinha a ver a religião? Você falou um monte de religião. Não tinha religião, não tinha nada a ver. Tinha o ismo. Ah, era só o ismo? É. Ah, tá. Agora Então entendi. você vê que tudo, para você entender a etimologia aí da palavra egoísmo, é quando você segue o ego, quando você se volta, quando você volta as costas para o self, Sim. para o coletivo, para o agregar, para o compartilhar, para o contribuir, para o todos somos um, todos nos completamos, todos nos complementamos. Egoísmo é você seguir o ego. Sou eu quero, eu preciso, eu. É o foco no ego. Tá. E aí o capitalismo, onde chegamos aí? A parte de dinheiro? Não tem nada a ver com o assunto. Também não. Não. É só o ismo. É só o ismo. Isso foi demais, hein? Falou um monte de religião que não tinha nada a ver com religião. Ok, olha aí, vai. Já tem gente aí interagindo, hein? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui que tá com... ver mais. Ronaldo, o que você quer dizer com o ego? O ego é resistência à unidade. Michael Leitman. Só isso. Exato. O ego é a não é individualismo. Individualidade. Individuismo. Ah, individualismo. Ok? É diferente de individualismo. Tá certo? A pessoa está individuada. Ela está fora do contexto do todo. Fora da integração do todo. Fora do compartilhamento do todo. Fora da contribuição com o todo. E isso faz com que no universo eletromagnético, onde você manda, volta, Sim. um todo de energia. Quando você está se isolando desse todo, você deixa de emitir e você começa a deixar de receber Sim. aquilo que provavelmente você quer receber. Porque na verdade nós recebemos o tempo todo algo. Algo de acordo com o que emitimos. Tem gente que fala assim, eu não tive o resultado. Não, você teve o resultado. Você não teve talvez o resultado que você gostaria de ter, mas você teve o resultado. Eu falo, não é isso que eu queria, né? Eu não pedi isso. Eu pedi uma coisa e veio outra. Exatamente. O ego aqui, Ronaldo, não tem nada a ver com o ego de Freud, da psicanálise, tá? Onde você tem ali o id, o ego e o superego. Aqui, quando a gente fala do egoísmo, é justamente aquilo que a gente fala da coletividade humana, aquilo que a gente fala da existência humana, do todo somos um, o todo que está... Centralizar tudo em você. Né? A pessoa acaba centralizando tudo nela. Né? É diferente do ego de Freud. Vamos separar, a gente não está falando de psicanálise. Sim. Tá certo? A gente está falando de algo num outro paradigma. Né? Então, é quando a pessoa tem o self. O que é o self? O self, eu estou individuado. Ou seja, eu sei que eu e você temos as nossas funções, as nossas atribuições, as nossas responsabilidades, mas ao mesmo tempo eu sei que eu e você somos um. No self. No ego, eu estou individualizado. Eu cuido de mim, você cuida de você e eu não tenho nada com a tua vida, o que não é uma verdade. É a mesma coisa que num corpo, você imagina o seguinte, tem uma unha encravada lá no dedinho do pé e está incomodando. Dói só no dedinho do pé ou isso daí reflete no corpo inteiro? No corpo inteiro. No corpo inteiro. Incomoda, não incomoda? Incomoda. Mas é só no dedinho do pé. Pois é. E aí entra outra coisa. A gente vai falar agora, por exemplo, de pena de morte. Nossa. Pois é. Seu dedinho do pé está doendo. Sim. Arranca ele fora. Não. Por que não? Por que não? Se eu cuidar de Sara, para de doer. Pois é. E aí, quer dizer, o que a gente vê hoje, muitas vezes os pontos da coletividade, do corpo humano,
né, do corpo que eu digo, o corpo chamado humanidade. Sim. Muitas vezes as pessoas estão querendo resolver o problema arrancando os membros fora, sem dar chance de recuperação. E não é papo de esquerdopata aqui não, gente. Eu não sou comunista, não sou socialista, não sou de esquerda, também não tenho nada contra, que para mim o capitalismo também não resolve. O que resolve é a atitude de cada um, é o amor. Mas o que acontece é que hoje as pessoas estão buscando resolver as coisas eliminando o que não presta, descartando o que não presta. Sociedade do descartável. Uhum. E o que a gente está chamando a atenção com esse tema é justamente para isso. Até um ditado que diz o seguinte, né? Qual que é a diferença entre... Por que que hoje os relacionamentos duram pouco em relação aos relacionamentos do passado? Porque antigamente, qualquer coisa que quebrava, o que se fazia? Colava, consertava. Consertava. Né? Hoje se descarta. E isso se reflete nos relacionamentos. Relacionamentos descartáveis. O tempo todo. As pessoas nem procuram consertar, né? Não se dá uma chance. Ou procurar ajuda. Simplesmente rompe e parte para outra. Não é nenhum problema romper. Quando você vê que não tem sintonia, que não está na frequência, não tem nenhum problema em romper. O problema são os motivos que levam ao rompimento hoje. São motivos extremamente fúteis. Ou egoísta. Egoísta. Exatamente. E aí o bicho pega. O que temos aí? Nós temos que a Elma hoje. Boa noite, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Elma! Hein? Tudo bem? É carioca? Carioca. Opa, é da onde lá no Rio? Diz aí. Deixa eu ver aqui se vai dar pra ver aqui. A Jamiele também. Jamiele, seja bem-vinda. Martil. Hein? Martil. Martil? É. Martil, seja bem-vindo. Se for Martil, seja bem-vindo. Aqui de Martil, moro no Rio de Janeiro. Ok. Muito legal, muito legal. Então... Ah, não, é verdade. Que ela é carioca. Legal. Um abraço aí pro pessoal do Rio, né? Eu gosto muito desse pessoal do Rio. Gosto do Rio de Janeiro, né? Cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa que a gente espera realmente que ela se recupere, porque a cidade é o encanto, né? Na verdade não é a cidade, né? É a população, o povo, o ser humano, né? O ser humano. Então, mas a cidade continua sendo maravilhosa, né? O ser humano geral também. O problema são poucas maçãs que estão dando problema lá, né? Então eles estão em todos os lugares, né? Lá que está Exato. mais concentrado, né? Mas... E quais são as maçãs que dão problema? As maçãs do ego. Do ego. Egoísmo. Verdade. Opa, Campo Grande. Gosto muito ali de Campo Grande, que é aliás, todo aquele, quando você pega ali de São Cristóvão e pega aquela reta Madureira, Quintino, eu não sei a sequência, tá, Elma? E você chega até Campo Grande, ou região gostosa, e ir de Campo Grande por dentro e chegar ali na Barra é sensacional. Eu acho uma estrada maravilhosa. O Dalga é de lá também, não é? O Dalga é de São Gonçalo. Ah, é verdade. Né? Estava em Porto Alegre esses dias. Então, o problema, quando você fala de egoísmo, você está falando justamente da pessoa que ela é o próprio idiotez. É a pessoa idiota. O que é o idiotez? Vem do grego. Né? Aquele que olha para si mesmo apenas, para o próprio umbigo. Né? Ao contrário do politikos. Né? Politikos, que é aquele que pensa na coletividade. Aqui no Brasil é o contrário, né, o negócio. Acaba sendo a mesma coisa, políticos com idiotas, idiotés, né? Mas, e falando no termo grego da palavra, tá? Salvo algumas exceções raríssimas. Mas, problema político. O problema político no Brasil, por exemplo, a gente está falando do Rio, vamos pegar aqui o Rio de Janeiro. O que levou o Rio de Janeiro à condição atual? Egoísmo. A busca pelo poder, né? E o que é a busca pelo poder? É o foco no ego. Sim, eu quero ser melhor que todos, eu quero estar no o topo, ego. Eu quero mandar. É o egoísmo. Onde não tem o ego inflamado, onde não tem o ego, existe a coletividade. Onde existe o ego, existe a individualidade. Individualismo. Tá certo? Uma coisa é você estar individualizado, outra coisa é você estar individuado. Individuado, eu sei a diferença, eu sei que eu tenho as minhas atribuições, minhas funções, e você tem as suas, mas eu cuido de você como você cuida de mim. Momozinho, vamos fazer assim. Não é aquela música?
que mais aí, fala? Ronaldo falou aqui, gratidão aos grandes amigos que juntos assistem live para o crescimento de todos. É verdade, a Selma chegou, Selma Leite, seja bem-vinda, Selma. que Verdade, aqui. Ronaldo, aliás, ficou uma coisa muito legal aqui, porque a gente consegue reunir às 22 horas grandes seres humanos aqui em torno de assuntos maravilhosos, né? Mas e aí, o que mais você quer falar sobre o ego? Ou o egoísmo, melhor dizendo. Então, o que o egoísmo pode causar na vida de um ser humano, sendo assim, extremamente egoísta? Ok, extremamente egoísta? Sim. Tá. Eu vou dizer para você o que o egoísmo extremo pode causar. Você quer que eu dê um exemplo coletivo ou individual? Os dois. Coletivo. Bomba atômica de Nagasaki e Hiroshima. Aquilo foi ego puro dos norte-americanos, onde eles sabiam que o Japão já estava para entregar a sua rendição, e eles se apressaram, antes que a guerra acabasse, eles se apressaram para atacar as duas bombas atômicas antes que o Japão se rendesse. Sabe por quê? Para mostrar para o mundo inteiro, principalmente para a União Soviética, o seu poderio ofensivo. O que é isso, além de egoísmo? O que é a maldade além de egoísmo? O que é a atrocidade além de egoísmo? O que é o genocídio além do egoísmo? Agora, individualmente, o que isso pode gerar na vida de uma pessoa? As piores coisas, porque uma pessoa egoísta, ela vai perdendo realmente a noção de coletividade. E o extremo da perda da noção de coletividade são atitudes tais que geram, por exemplo, uma lava-jato. Geram cadeia, geram morte. Gera fim da paz interior. O egoísmo é isso. Sim. No caso de uma pessoa comum, ela sendo egoísta, ela ter que abrir mão de um cargo, por exemplo. Às vezes, por exemplo, ela tem um cargo bom numa empresa, ela é despedida e ela não aceita um outro emprego que não seja nesse mesmo cargo. Não, eu vou mais longe. Término de um relacionamento, uma das partes que não se conforma com o término diz o seguinte: se você não for minha, não será de ninguém. Nossa, é verdade. Que é mais egoísmo que isso? Você quer que a pessoa fique com você, mesmo que ela não queira, apenas para satisfazer a tua, sei lá, teu ego, teu orgulho. Egoísmo está ligado ao orgulho. E quando a gente fala de orgulho, essa semana a gente conversou num trabalho que nós fizemos, num trabalho de hipnoterapia, no que antecedeu esse trabalho, essa sessão, nós vimos onde que o orgulho levou a pessoa que nos procurou. Quer dizer, a pessoa, ela tá... a vida dela está travada, está dando tudo errado dentro daquilo que ela gostaria de direcionar os resultados da vida dela, mas ela não muda por questão de orgulho. Por uma simples questão de abrir mão de um cargo. Tem gente que fica satisfeito, né? A gente já passou por isso também, né? Com um tapinha nas costas, né? Com elogios. É o ego inflado. Tudo o ser humano gosta, né? Gosta. E às vezes não tá recebendo nada, não tá ganhando nada por aquilo, mas só o status. Tá bom. Tá bom não, porque ele fica reclamando, né? Então não tá bom também. Você quer ver onde que tá o egoísmo? Onde? Onde que ele vai explodir? Na autossabotagem. Por que na autossabotagem? Tem muitas pessoas que, por uma questão de ego, acabam não dizendo não quando precisaria dizer não. Sim, verdade. Já parou para pensar nisso? Agora, o que está... eu acho que o ponto mais importante que a gente deve abordar aqui é o que está por trás do egoísmo. E o que é? O que está por trás de uma agressividade? O que está por trás de uma pessoa que só pensa em si mesma?
E isso é o que menos se para pensar quando a gente aborda esses assuntos polêmicos. E o que está por trás? Uma história de vida. Hoje mesmo, no atendimento, nós vimos, Mas você vê criança uma história de egoísta. vida, o que pode gerar. Mas nós vemos crianças egoístas, desde pequenininho, que Veja bem. ele não quer ceder, ele não quer dar um biscoito pro outro. Aí eu vou fazer aqui uma correção nisso. Nenhuma criança é egoísta. Não, Não. e isso pode Ela ser é chamado de quê? egocêntrica, é diferente. Ah, tá. Tá A certo. reação é a mesma. A reação é muito parecida, mas ela é egocêntrica. Ela ainda não aprendeu que as coisas não são feitas só para ela. Por quê? Quando ela nasce, para onde vai toda a atenção da família? Lógico, porque se a atenção da família não for para ela, ela morre, ela não sabe se virar. Então, o que ela aprende na primeira fase da vida dela? Ela em primeiro lugar. Tudo é para mim. Então é diferente. Agora, a partir do momento em que a pessoa ela recebe o seu senso crítico, lá a partir dos 7, 9 anos de idade, se esse quadro persiste, deixa de ser egocentrismo e vira egoísmo. Ah, entendi. É diferente uma coisa da outra. Então o egoísmo mesmo, ele começa a ser iniciado na vida de um ser humano a partir de que fase, mais ou menos, que a gente pode chamar de egoísmo e não mais um egocentrismo? A partir do momento que se desenvolve o senso crítico, a partir dos 7, 9 anos. Ali, quando entra na adolescência, aí você começa a deixar o egocentrismo de lado e se aquilo persiste, aquele comportamento persiste, vira egoísmo. Entendi. A pessoa é egoísta. E isso vem do ambiente também onde ele... Praticamente assim, pouca coisa foge do ambiente. O ambiente onde uma pessoa cresce e onde ela vive, praticamente dita as regras daquilo que a gente chama de identidade. E aí a gente vai para a pirâmide de níveis neurológicos de Robert Hughes, que é muito utilizado no nível Master em Programação Neurolinguística. E essa pirâmide ela mostra a importância da base. O ambiente influencia demais no comportamento do ser humano. Esse comportamento gera capacidades que geram resultados, que geram crenças que somadas formam a identidade de alguém. Se a pessoa tem uma identidade egoísta, você começa a fazer esse caminho inverso. E quando você faz esse caminho inverso, você vai chegar onde descendo a escada da pirâmide de Hughes? Ambiente. Ah, sim, no mesmo lugar. No final das contas é o ambiente, gente. Aí eu não coloquei. Não adianta você fazer todo um trabalho com uma pessoa, um trabalho terapêutico com uma pessoa, se ela não sair de um ambiente doentio. Sim. Daqui a pouco ela vai estar poluída de novo. Fala aí. A Elma colocou aqui, má criação. Elma, muito boa a tua colocação. E eu vou dizer uma coisa para você. Pouca coisa escapa da má criação. Você provavelmente foi muito mal criada por seus pais. Eu também, a Fabiana também, todos que estão assistindo aqui também. Não estou dizendo que os pais são péssimos pais. Eles são no mínimo, eles conseguem ser no máximo ruinzinhos como pais. Meu pai e minha mãe foram pais ruins. O seu pai e sua mãe foram pais ruins, o da Fabiana também. Porque não existe pai e mãe que são bons, são raríssimos. Não existe, não existe. Você não vê. É uma utopia. Por que eu estou falando isso daí? É uma coisa que choca o que eu estou falando. Mas os grandes responsáveis pelos traumas que um adulto traz são os pais. Depois dos pais, os professores. Sim. E por quê? Por maldade? Não. Por não entender muitas coisas de como se forma a identidade de um ser humano. Os pais estragam os filhos o tempo todo. Aliás, sabe qual que é o pai ideal? O pai e a mãe, os pais ideais? Qual? Aqueles que se fazem desnecessários o quanto antes na vida dos filhos. Aqueles que, o quanto antes, os filhos só irão visitar porque realmente querem estar perto, porque gostam, não por necessidade. Esses são os verdadeiros pais, que deixam de ser pais e se tornam amigos com o tempo, porque os filhos já não precisam dessa proteção paternal ou maternal. E aí passa a ser o quê? Uma amizade. Eu não preciso de você, eu venho por opção.
Mas hoje é o que menos acontece. Você vê pessoas aí já entrando na terceira idade dependendo dos pais. Um ditado bem popular é desmamar o mais rápido possível. O mais rápido possível, é fazer igual a águia. Pezinho na poupança e vai voar. Vai voar, neném. A Elma colocou educação, saber dividir, parte de dentro de casa. Educação não se aprende na escola. Não, é verdade. É o convívio de dentro do ambiente familiar. Exatamente. E, logicamente, você vai ter ali, até completando o que eu estou falando, e é importante, Alma, a gente deixar isso bem claro, você vai ter muitas vezes um ambiente de muito amor, de divisão, de coletividade. Mas, por que eu estou falando do problema dos pais? Hoje a maioria dos pais, eles podem até buscar ali o ensinamento, praticar o ensinamento da coletividade, porém, eles não desmamam os filhos. E em cada geração você vê isso se agravar. Sim. Foi feito um estudo agora que a fase da adolescência está chegando até ali 23, 24 anos hoje em dia. Verdade. Sabia disso? Novos estudos sérios. Mas também tem uma coisa também assim, antigamente os pais colocavam os filhos para trabalhar cedo, não trabalhar, ganhar dinheiro, mas tinham funções a cumprir. Hoje não tem mais. Hoje está lá com 22, 25, não, meu filho não precisa trabalhar, não precisa fazer nada. Eu quero que ele estude. Só isso. Só que às vezes o filho também não estuda, né? Eu acho, aí a gente vai entrar numa parte de criação, né, que é mais complexo. Né? É importante realmente que o filho estude. Mas dá para fazer os dois ao mesmo tempo. É mais importante, faziam, né? é mais importante que ele trabalhe, que ele se descubra como profissional e aí ele opte pela carreira. Sim. Não que é feito o que sempre foi feito. O adolescente chega nos 17, 18 anos já tendo que saber o que vai ser para o resto da vida. Não. Ele não está preparado para isso. Não mesmo. Né? O que mais que tem aí? A Elma colocou, eu tive, não sei do que é mais. A Luana colocou, sim, tem muitos filhos mimados pelos pais ultimamente. O volume é muito grande desse Eu comecei mimo, né? muito cedo, a Elma acho que começou a trabalhar. Acho. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Mas acho que era nessa fase, era essa idade que o povo, antigamente, hoje não. Gente, não virei delinquente. Não. Agora, se fosse nos dias também não parou de atuais, estudar. se fosse nos dias atuais, e não parei de estudar, se fosse nos dias atuais, meus pais teriam problemas de eu estar trabalhando. E legal é que eu fui trabalhar escondido do meu pai, né? Verdade. Aliás, fui comprar o saco de lixo escondido do meu pai, né? E vendia saco de lixo de porta em porta porque meu pai me deixou trabalhar numa padaria. Olha que legal, né? Mas, e isso daí só ajudou a agregar experiência à minha vida. Né? Então, é importante a gente entender isso. O egoísmo tem muito a ver com o ambiente que a pessoa cresce. A Luana colocou, eu aqui comecei com 12 anos. Olha, que legal. Mesmo quem não foi trabalhar alguma outra coisa, mas tem as suas tarefinhas de casa. Menina, principalmente. A mãe coloca lá, todo dia você vai lavar a louça, então você vai lavar o banheiro. Querendo Devia ou não, colocar os meninos trabalho. também para fazer isso. Também. Vai Hoje, trocar uma nem as lâmpada, meninas. garoto. Vai lavar a louça, vai arrumar teu quarto, vai arrumar teu guarda-roupa. E isso faz desenvolver muito também, justamente por causa o que vem acontecendo, que acaba desenvolvendo o egoísmo também. Tipo, eu não preciso, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, porque ele não tem obrigações. Quer ensinar bem teu filho? Ensina ele a lavar, a passar, a fazer comida, a lavar a louça, a arrumar o quarto, a arrumar a cama, trocar a lâmpada. Gente, são tarefas simples, mas hoje não pode tocar no adolescente e na criança. É uma coisa que vem aí é uma visão, gente, de esquerda. Não, mas os próprios pais não querem. Os pais acham que tem que estar protegendo. Sim, mas e dando o Brasil tudo. é um país com uma cultura esquerdista. Sim. Isso tem muito a ver com a esquerda, gente. Mas se os pais não fizessem isso, o esquerdismo também ia ficar. Então, o problema é essa cultura desse protecionismo exacerbado que existe, né? O que está acontecendo aí? O Ronaldo colocou aqui. Quando as pessoas estão completamente interligadas com a lei de doação total, amor, ajuda mútua,
quando vivem na sensação de nós e não eu. O que você quer dizer com o... Não sei o que. Não saiu? Não. Repita aí, por favor, ô Ronaldo, o que você quer dizer com o que não apareceu para Fabiana, Não, por gentileza. não, acho que ele não digitou o resto. Ah, não digitou o resto. Não, tranquilo, Às tranquilo. vezes ele tá terminando de digitar ainda, às vezes ele enviou e tá terminando. Vamos... Ó, Sim. o que você quer dizer e todos somos um, interligados. Ok, nós somos uma energia única, nós somos células de um corpo chamado Deus, de um corpo chamado todo, de um corpo chamado multiverso, de um corpo chamado universo. E se uma célula começa a falhar, ela começa a arrebentar com toda a estrutura desse corpo. Então, o que acontece num organismo? Quando uma célula falha, as outras células que estão ao seu redor, elas entram em ação para compensar essa falha. E não para começar a eliminar a célula. O que acontece num corpo doente? Uma célula começa a eliminar a outra, que é o câncer. Sim. Mata o corpo. Aham. Então, quando você fala em ego, você fala de células cancerígenas. Quando você fala em coletividade, em todos somos um, você fala das células que se reproduzem para melhorar esse corpo chamado humanidade, sociedade, o todo. É essa a grande diferença. Agora, vamos entender uma coisa. Se você lembrar não sei quem assistiu aqui o filme Matrix, tem uma cena do filme Matrix que o agente Smith, ele diz o seguinte: nós criamos uma Matrix que seria o paraíso para vocês, e vocês da humanidade não aceitaram, não conseguiram conviver bem com um mundo que não tivesse guerras, que não tivesse atritos, que todos se ajudassem. Verdade. As pessoas, elas têm uma tendência autodestrutiva de não valorizar a doação, de não valorizar aquilo que é entregue mais facilmente. Gente, o que eu estou falando é muito sério, porque o programa inicial do Mentes Vencedoras era um trabalho onde a gente estava querendo deixar cada vez mais acessível hipnoterapia, o coaching, tá certo? E o que aconteceu? As pessoas não aceitaram isso. As pessoas não valorizaram isso. Quando a gente colocou no valor de mercado, as pessoas começaram realmente a valorizar e começaram a usufruir da maneira como deve ser usufruído todo o trabalho que a gente oferece, do Mentes Vencedoras e o trabalho com terapia e coaching aqui. As pessoas dão valor ao preço, não valor o que é o valor mesmo, né? O valor real. Não, o que vem fácil, as pessoas... Aquele negócio, o que vem fácil, vai fácil. Você pode pegar, por exemplo, você quer ver um exemplo legal disso daí? Geralmente, a pessoa que sai do nada e se esforça muito e tal, ela acaba, se você vê ali, muitas pessoas saem do nada, constroem um império. Sim. Aí os filhos ganham como herança e destrói esse império Acaba rapidinho. com tudo. Então tem aqueles quatro quadradinhos ali, 4 quadrantes muito interessantes, que é o seguinte: tempos ruins fazem pessoas fortes. Pessoas fortes fazem tempos bons. Tempos bons fazem pessoas fracas. Pessoas fracas fazem tempos ruins. Tempos ruins fazem pessoas fortes fazem tempos bons. Tempos bons fazem pessoas fracas fazem tempos ruins. É um ciclo, gente, onde você vê que a valorização daquilo que vem mais fácil, daquilo que é mais acessível, não é feito pelo ser humano. O ser humano tende a destruir aquilo que ele recebe. Verdade. Você pega, por exemplo, a gente existe num planeta que tem todos os recursos que a gente precisa. O que a gente está fazendo? Destruindo. Tá vendo? Está destruindo todos esses recursos. O ser humano, ele não consegue viver em harmonia com o ambiente. Também, aproveitando a metáfora do filme Matrix, num diálogo lá, o agente Smith compara a humanidade como um vírus. O vírus, o que acontece? Ele consome todos os recursos de um corpo até matar esse corpo. E quando o corpo morre, ele morre junto. Ou procura outro corpo para habitar. Sim. Senão ele morre junto. Verdade. E o ser humano, ele tem realmente uma semelhança muito grande em termos de comportamento de um vírus. E onde que está essa semelhança? Está no ego. Pois é. Aí a Luana colocou aqui, preço e valor são diferentes. Totalmente. A Elma colocou, ensinar com carinho o que sabem sem receber nada em troca, né? Eles não estão aceitando.
O que falta no ser humano é o amor. Exatamente. Na verdade, o ser humano, ele é amor. amor. Olha só que legal o negócio, ele é amor. A falta do conhecimento da sua própria centelha, da sua própria essência, faz com que o ser humano ignore isso em suas atitudes. Nós estamos formando um corpo doente chamado humanidade. Aliás, estamos num corpo doente chamado humanidade. Por isso existe o egoísmo. Senão também não existiria. Exatamente. O vírus é o egoísmo. Né? Se todo mundo estivesse em harmonia, né, como você acabou de dizer, não existiria. Por exemplo, você pega a essência do ser humano. Onde você vê a essência do ser humano? Quando ele não foi poluído ainda pelo ambiente. Pega um bebê. Sim. Inocente, puro. Um bebê é a coisa mais dengozinha que tem. E com o tempo ele vai aprendendo a agressividade com quem? Com o adulto. Com o adulto. Ele aprende a gritar com o adulto, ele aprende a agredir com o adulto, ele aprende tudo isso com o adulto. Mas até então, ele é a essência, aquilo que nós somos programados para amar, para convivermos bem, para darmos ali a carinho, né, para gerarmos afeto. Mas o egoísmo faz com que as pessoas seguem para isso. E quando o egoísmo entra em cena, e aí entra aquilo que Gandhi falou, né? Olho por olho, e o mundo inteiro terminará cego, né? Uhum. E eu completo, né? E dente por dente, o mundo inteiro terminará banguelo, né? Se continuar nesse ritmo. O ego, ele ataca de um lado, e aí infla o ego de quem foi atacado para o revide. Sim. Isso que a Alma falou é verdade. Onde não tiver amor, o ego sobressai. Uhum. Onde você vê o amor, você vê um Gandhi. Que ele protestava de forma pacífica para buscar os direitos do povo indiano, perante ali as atrocidades cometidas pela Inglaterra. Você pega, por exemplo, Onde está o amor, você vê uma pessoa na cruz, dizendo, Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Ali suprimiu o egoísmo, o ego. Sim. Ali se fez realmente Deus, porque Deus é amor. Uhum. Então, quando você vê o amor presente, o ego, ele é suprimido. O ego não funciona com amor. Mas onde está o ego, o amor está sendo sufocado. Onde está um, não tem como estar o outro, né? Não dá para a pessoa viver em amor e com ego ao mesmo tempo. Imagina aqui a nossa relação. Uma relação de amor mútuo. Uhum. Se tiver o ego aqui, o amor não vai entrar em pauta. Não tem como. Se eu pensar somente em mim numa relação de casal, o amor, ele não vai vingar. Se eu der espaço para o amor, o ego acaba. Eu deixo de pensar em mim, eu penso no casal. Eu penso aqui na família. Sim. Então, não tem jeito, na célula básica da sociedade que é a família, o negócio já funciona assim. Como que vai funcionar diferente fora, se na base é assim? Não tem como, né? Não tem como. O que mais? É só, a Elma colocou aqui, quando não se tem... Eu olho aqui para não cima, se... gente, que eu estou de olho no relógio, viu? Daqui a pouquinho, mais 5 minutos, teremos que hoje encerrar a live mais cedo, certo, Fá? Certo. A gente tem compromissos agora, certo? Mas e aí, mais alguma coisa para a gente concluir? Acabou de colocar aqui, olhar o ser humano com carinho, não querer e desejar para outros o que não queremos para nós. Isso é a definição de amor. A pessoa pergunta para mim, Luciano, o que é amor? Vamos simplificar? É desejar para o outro aquilo que eu gostaria de receber dele. Alguém gostaria de receber ódio? Não, eu acho que Alguém gostaria de receber vingança? Ataques? Se você faz isso para outra pessoa, acabou de suprimir o amor. Eu acho que ainda vai além, né? Você, hoje em dia, você vê poucas pessoas fazendo isso, mas existe, né? Claro. Por exemplo, você dividir o que tem, enquanto a maioria, a gente vê, é querendo tirar do outro tudo que ele conseguir, tudo que ele puder. Exato.
Exato. É o inverso. Né? É o inverso. Hoje está cada um por si. Vamos botar a mão antes que acabe. Sim. Esse é o pensamento. Infelizmente, o pensamento coletivo não tem nada de coletivo. Nada. É individualizado. Vamos meter a mão antes que acabe. Uhum. E quando isso acontece, quer dizer, isso vai explodir mais cedo ou mais tarde numa situação social horrorosa, como a gente vê no nosso país, como a gente vê no Rio, no Nordeste. Em São Paulo, hoje, um pouco menos. E sabe, infelizmente, qual foi a medida que o nosso estado aqui de São Paulo conseguiu achar para acabar com o problema da violência, para diminuir, controlar um pouco o problema da violência? Construir mais presídios. Olha que absurdo. Mas é o que está dando certo aqui em São Paulo. É verdade. Só que aí você tem que mudar a lei, você tem que mudar as leis, porque a polícia prende e a pessoa sai pela porta da frente da delegacia. Enfim, a gente for entrar nessas questões sociais, a gente vai ficar aqui até amanhã falando. Mas o que a gente pode fazer? Não adianta esperar do governo, não adianta esperar da sociedade, não adianta esperar sequer da sua família, dos seus pais ou filhos ou irmãos. Não adianta esperar de ninguém que não seja você. Você é a única pessoa que pode fazer a grande diferença na tua vida. Você é a pessoa que pode, com a tua atitude, mudar toda a tua história de vida. Somente você. Principalmente então, quem já tem essa consciência, né? Quem tem essa consciência. Então, basta você fazer uma autoanálise e ver se você pensa coletivamente ou pensa mais, né, no idiotez, no próprio umbigo, no egoísmo. Porque desse caminho, dessa autoanálise e da busca por trabalhar isso daí, se for necessário, é que vai sair a tua qualidade de vida. Sim. Então essa live não foi para debater temas da sociedade, mas foi para levar para você a oportunidade de você fazer uma reflexão sobre qual tem sido o direcionamento da tua vida. Porque eu falar do político, é fácil falar do político. Só que o problema é o seguinte, às vezes a pessoa pega e entrega uma propina para um guarda. Na hora que o guarda vai atuar, oferece ali uma propina. Quando o trânsito está parado, a pessoa corta pelo acostamento. Não justifica nenhum roubo do governo de esquerda ou governo de direita. Só que o problema, sabe o que é? É que as pessoas que hoje estão na política, um dia fizeram parte do povo. E quando parte do povo, atacavam a corrupção que já existia, que sempre existiu. Só que quando entra para a política, o que acontece? Aproveita a oportunidade de colocar para fora aquilo que ela já tinha dentro antes. A pessoa que paga propina para um guarda, a pessoa que corta pelo acostamento quando o trânsito está parado, a pessoa que fura fila, a pessoa que dá um atestado falso, essa pessoa, a diferença dela para os políticos que estão, por exemplo, sendo investigados na Lava Jato, é apenas a dimensão da corrupção. Mas é a corrupção. É o egoísmo presente. Então essa live é para você fazer uma autoanálise e ver porque, no final das contas, não vai explodir para a sociedade. Vai explodir para você, mais cedo ou mais tarde. E é através dessa autoanálise que você está falando que a pessoa consegue se libertando, né? Saindo disso. Sim, e se for algo muito enraizado, já vou deixar você concluir, se for algo muito enraizado, nessa autoanálise ela pode ter uma atitude, de repente ela não vai conseguir resolver a questão, porque está muito enraizado na identidade dela, mas ela tem a atitude de buscar um apoio profissional. Ela tem que querer sair tem que disso, querer, né? Abrir mão do egoísmo. Senão tem gente que fala, adianta. não, mas eu gosto disso, é muito status, né? E não Tem quer gente abrir que mão, não quer não quer abrir mão, não quer, ué. Não quer. Se não quer mudar, não tem o que fazer. Não, isso é da própria pessoa, né? Eu gosto daquela frase do Sêneca, né, que é um filósofo, né? Sêneca dizia, a parte da cura o desejo de ser curado. É parte da cura o desejo de ser curado. O que mais fala? A Emma colocou aqui, temos que mudar as leis urgente, temos que saber em quem votar. Ensinar essa nova geração que não sabem votar. E a Luana colocou, incrível, grata demais pela live. Gratidão, Luana, gratidão, Elma, e é agradecemos. verdade, as pessoas têm que aprender a votar, mas eu digo principalmente, não adianta
simplesmente confiar na política partidária. A gente já viu que política partidária não dá certo. Eu, por exemplo, eu faço muita política sem estar ligado a nenhum partido. Como? Levando o meu melhor para a sociedade Começa em cada na atitude. gente, né? Começa Não na é? gente. O melhor político que pode existir é aquele que está fora do partido fazendo a tua parte no seu dia a dia. Você é a sua melhor política, Elma. Você, Luana, é a sua melhor política. Você, Fabiana. Eu sou minha melhor política. Que sirva de exemplo daí. Você vai servir de exemplo e outros vão seguir e assim vai aumentando. Inspirar pelo exemplo. Isso. É isso aí, gente. Agora esperar começar lá de cima. Não vem. Esquece. Não vem. Esquece. Não vem. Esperar também. E outra coisa, numa situação, numa podridão como essa, aquele que entrar bem intencionado, ele vai ser sufocado. Não tem jeito. Verdade. Né? Luciano, você Não está tirando vamos- toda a esperança e tal. Gente, tudo bem. Quem quiser acredite no que quiser. Eu digo que a única forma que eu vi de fazer a grande diferença na minha vida, de uma forma em que a crise não me atingiu, foi com a minha atitude. Eu também. Foi o foco na minha atitude, não o foco na política, não o foco na Dilma, no Temer, no Lula, no FHC, em seja lá quem for. Tá certo? Cada um com a sua atitude, né? Eles Bom. com a deles, nós com a nossa. Queridos amigos, hoje foi uma live mais curtinha, a gente tem compromissos Exato. agora, tá certo? Mas, não, já 45 minutos, né? Quase De nada. Legal, mas é isso aí que o Ronaldo colocou, cada um precisa mudar a si mesmo. Excelente, Ronaldo. Aliás, Ronaldo, sempre muito bom tê-lo conosco, sempre sua participação, né, como a de seus colegas também aqui na live, fundamental. Gratidão, gratidão, gratidão. Vá, vem pra cá pra você ver, vai começar a subir os coraçõezinhos, os joinhas, as carinhas. Olha lá, já vem um coraçãozinho, já vem o joinha. Olha lá, vai aparecer mais. Agora a Fabiana vai aparecer na. Olha lá, vai começar a pipocar. Ó, coraçãozinho, olha lá. Oi, gente. Tá aqui minha loirinha. É isso aí, minha gente. A gente encerra a live dessa semana, foi uma semana intensa. A semana que vem a gente volta ao ritmo normal lá no YouTube, colocando também os vídeos na parte durante o dia, né? Os vídeos mais curtos, que essa semana foi muito intensa realmente. E semana que vem estamos de volta no ritmo normal, certo? Certo. Fá, dá seu tchau para esse povo maravilhoso. Bom, tchau, pessoal. Um ótimo, aliás, um maravilhoso final de semana pra vocês. E até segunda-feira na próxima live. É Beijão isso a aí. todos. E se você gostou dessa live, nos avise deixando sua curtida. Se você quer deixar uma sugestão, aproveite para comentar, perguntar, sugerir, enfim. Participe sempre. E se você considera importante esse assunto para que outras pessoas tenham acesso, vá agora ali, ó, compartilhar. Pim, é rapidinho e você vai levar para mais pessoas esse assunto tão importante. Se você está assistindo pelo YouTube, já está no canal, vai lá, inscreva no botãozinho vermelho, clique e vai lá no sininho, plim, para você ficar atualizado legal com o nosso canal no YouTube também, que tem vídeos exclusivos que não vêm para o Facebook, ok? E a Luana, tô lá no YouTube, legal. Então, Fá, dá um tchau, bom final de semana maravilhoso para você e a gente se vê na segunda-feira sem falta. Aqui Beijo no coração. Nosso encontro. Só uma coisa. Aos 48 do segundo tempo, a Ieda apareceu dizendo grata. Gratidão é nossa, Ieda. Seja muito bem-vinda. Segunda-feira estaremos juntos às 22 horas no nosso Encontro marcado. Encontro marcado. Te vejo lá segunda-feira. Até mais. Tchau.